acampe e se faça morada nesse solo eucarístico. Mãe, esse seu filho amado, queremos pedir a tua intercessão por ele neste momento, por toda a comunidade Combatentes na Fé. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Tu és o centro da minha vida, és a razão da minha alegria. Não quero tirar os meus olhos de ti. Quero que sejas o centro, Senhor. Tu és o centro da minha vida, és a razão da minha alegria. Não quero tirar os meus olhos de ti. Quero que sejas o centro, Senhor, da minha vida. Amém. Vamos nos sentando. A palavra que vai ser proclamada no nosso meio, ela se encontra no livro do Apocalipse, capítulo 10, no versículo 8 seguintes. Apocalipse capítulo 10, versículo 8 seguintes. Enquanto você vai encontrando, eu vou rezando. Persínio crucis de inimites noster, vera-nos Deus noster, in nome de Patris, et Filii, et Spiritus Sancto. Amém. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedictui mulieribus ec benedictus fructus ventris tui, Jesus. Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et hora morte noster. Amém. A palavra do Senhor é proclamada nessa manhã dos seguintes termos: então a voz que ouvi do céu falou-me de novo e disse: vai e toma o pequeno livro aberto da mão do anjo, que está de pé sobre o mar e a terra. Fui eu, pois, ter com o anjo e disse-lhe: pega o pequeno livro, toma e devora-o. Ele te será amargo nas entranhas, mas na boca doce como o mel. Palavra do Senhor. Vamos aplaudir a poderosa palavra de Deus. Aplaude essa palavra forte. Fala que esse anjo, ele é o arcanjo Gabriel. Os teólogos, aqueles que se debruçam nas Sagradas Escrituras,
E falam que é o arcanjo Gabriel, porque o começo do capítulo 10, esse anjo, ele é o anjo poderoso. É assim que é a denominação desse anjo. E a palavra Gabriel significa Deus é forte ou Deus é poderoso. E é interessante que nas iconografias, o arcanjo Gabriel aparece segurando uma palavra, né? Geralmente um pergaminho. E é esse anjo Gabriel, que é um dos 7 arcanjos que estão na presença de Deus, onde nós temos a revelação dos 3, que é São Miguel arcanjo, São Gabriel arcanjo, São Rafael arcanjo. E esse anjo, ele aparece nessa 6ª trombeta e fala para o profeta comer o rolo. E a centralidade do retiro, do tema central do retiro, é comer a palavra de Deus. Devora. A gente tem percebido, pelo menos eu como missionário, que a palavra de Deus, ela tem desaparecido. Antigamente as pessoas, elas levavam uma palavra de Deus no grupo de oração. E hoje às vezes você vai num retiro, num encontro, e você pergunta: quem trouxe a palavra de Deus? Quem está com a palavra de Deus? Poucas pessoas. Quem trouxe aqui a palavra de Deus? Levante a mão para me ver. Por quê? Porque nós percebemos essa falta da palavra. E nós precisamos entender a importância dessa palavra na vida de um católico, de um cristão. A importância de você se debruçar sobre as Sagradas Escrituras, de você ruminar a palavra de Deus. Deus aparece para o apóstolo João. João tem uma revelação na ilha de Patmos. João já é um discípulo idoso, ele já está com idade avançada. A maioria dos apóstolos, na verdade todos os apóstolos estão mortos. Ele é o único sobrevivente. Fala que ele era um dos discípulos mais novos. E agora ele já está com idade, é o último sobrevivente dos apóstolos. Ele é arrebatado ao céu. E quando ele é arrebatado ao céu, o arcanjo Gabriel aparece para ele e fala: come a palavra, devora a palavra. Mas ele já tinha feito isso a vida inteira. A vida toda do apóstolo foi devorar a palavra. Mas o arcanjo aparece novamente e ele tem uma experiência novamente em devorar a palavra. Devora a palavra. Mas por que Deus quis que aquele apóstolo devorasse a palavra? Para que a sua palavra pudesse ter força, para que a sua profecia possa ter força, para que não seja apenas palavra humana, mas o seu coração possa transbordar da palavra de Deus. E essa, a experiência que ele tem, é a mesma experiência que o profeta Ezequiel tem. Lá no capítulo 3 do livro de Ezequiel, Deus vai aparecer para o profeta
e vai falar para o profeta: come o rolo, devora o rolo. E o profeta devora o rolo, e aí a palavra é doce ao seu paladar. Mas o livro do Apocalipse traz um detalhe diferente que não está no livro do profeta Ezequiel, que a palavra era doce ao paladar e amarga ao estômago. Por que a palavra é doce ao paladar e amarga ao estômago? Porque quando nós temos a nossa experiência com Deus, quando nós experimentamos o Senhor na nossa alma, então a palavra é doce. Nós sentimos o amor de Deus, nós sentimos que nós somos amados por Deus, nós sentimos que tem um Deus vivo, que tem um Deus forte, que tem um Deus poderoso. Nós sentimos Deus nos ninando no colo. São João da Cruz vai falar que a primeira experiência é como uma mãe que dá o leite materno para o seu filho. Que essa primeira experiência é como uma mãe que acolhe o seu filho e coloca sobre o seu seio e dá o alimento puríssimo, o leite puríssimo da consolação. Mas chega um momento que Deus ele quer levar a gente para uma maturidade maior espiritualmente. E é o momento que a mãe ela tem que colocar algo amargo sobre o seu peito, para que a criança ela possa ser desmamada. E é um momento onde às vezes a consolação cessa. É um momento onde você vai sentir a força, o peso do seu ministério. É onde vem as perseguições, aonde vem as provas, aonde vem o deserto, aonde vem os vales, aonde eu vou passando por momentos difíceis na minha vida. Eu caminho com Deus e vou sentindo que a porta é estreita. Eu caminho com Deus e vou sentindo que as coisas vêm contra mim. Deus permite muitas vezes o ataque do inimigo. Deus permite muitas vezes a perseguição, o deserto, a aridez espiritual, aonde você não vai ter mais, você não estará mais no colo. E aí o que acontece é que a maioria dos cristãos, quando não está no colo, eles abandonam a Deus. Porque existem pessoas que estão a vida inteira, ele é como que um ciclo vicioso, ele só quer caminhar na base da consolação. Ele não quer caminhar para o deserto. E o deserto é o lugar que Deus fala conosco. A palavra do Senhor diz em Oséias capítulo 2, versículo 16: te conduzirei ao deserto e falarei ao vosso coração. O deserto é onde você vai ouvir a palavra. O deserto você vai estar mergulhado na palavra. Você precisa saber que há poder nesta palavra e que esta palavra é a tua luz. O Salmo 118, versículo 105 diz que a tua palavra é luz para os meus caminhos e lâmpada para os meus pés. A palavra do Senhor, ela é luz, ela é lâmpada. Saia do colo, saia do peito e começa a firmar os teus pés e aprender a andar sem estar no colo de Deus, sem Deus estar segurando na tua mão. Desenvolve espiritualmente.
É inadmissível, eu não consigo entender. Uma pessoa que participa de 50 mil encontros, estou falando de uma maneira hiperbólica, né? Uma linguagem exagerada. A pessoa passa 50 mil encontros, e num retiro como esse, não carrega a palavra de Deus, não tem um amor pela palavra. É inadmissível. Saia do colo. Experimenta também o amargo. Experimenta também do amargo da palavra. Sente o peso da cruz nos seus ombros. Deixa Deus usar a tua vida para você carregar como Paulo. Gálatas 2:20, já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Você precisa aprender que Deus também está no amargo. E o remédio que cura é o amargo. É o remédio que cura. É o remédio que vai curar a tua família, que vai sarar a tua casa, que vai fazer você crescer espiritualmente, evoluir espiritualmente. Até quando você vai querer só ter prazer em escutar profecias de coisas boas na tua vida? Até quando você vai só escutar o doce da palavra? Até quando você vai ficar só no doce da palavra, no mel da palavra? E quando você está no mel, o favo, quando está no paladar, é doce, porque é raso. Mas quando vai para o profundo é que se torna amargo. Ele precisa ser degustado. Você precisa sentir ele no estômago, na profundidade. Saber que Deus te chama também para experimentar o amargo. Por que os santos tinham vontade do amargo? Quando São Francisco estava só o pó, esquelético, 40 enfermidades no seu corpo, não podia enxergar direito, a ordem rachada, dividida, e ele pedia, a única coisa que ele pedia: eu quero olhar para o Cristo crucificado. A minha consolação está em olhar para o Cristo crucificado. O dia que ele não tinha sofrimento, ele pensava que Deus tinha esquecido dele. Santa Madalena de Paz, ela dizia assim: quando eu chegar no céu, eu vou ter saudade do sofrimento. Quem entende uma frase dessa é só quem está no profundo. Quem entende uma frase dessa é só quem está num grau elevado. Quando eu chegar no céu, eu vou ter saudade do sofrimento. O que ela está dizendo? É porque aqui na terra você tem como provar o amor que você tem por Deus. Quando você chegar no céu, você não vai poder mais provar nada. Você chegou, o grau que você chegou no céu, o grau que você chegou é aquele que você vai permanecer. Mas os santos, quando mergulharam muito, eles desejavam mais profundo na alma o sofrimento, o Calvário, porque eles estavam mergulhados em Deus.
sai do peito, sai do colo. Deixa Deus levar você para um crescimento espiritual. Deus está falando nesta manhã para nós: devora o rolo, come o rolo. Deus quer você uma pessoa faminta da palavra, um homem cheio da palavra de Deus, uma mulher cheia da palavra de Deus. O meu batismo no Espírito, Deus me levou para a palavra de Deus. Eu sou apaixonado pela palavra. E eu li a palavra de Deus 9 horas por dia. Eu começava a ler a Sagrada Escritura 10 horas da noite, e eu parava 7 horas da manhã, lendo, devorando a palavra de Deus, faminto, 9 horas, comendo rolo, devorando o rolo, com uma sede profunda, insaciável, com fome da palavra. Nessa manhã, eu quero que você tenha fome da palavra, que Deus te desperte para a palavra, que você seja um homem da palavra, uma mulher da palavra, porque quando você experimentar o que o apóstolo João experimentou, então você entenderá o rugido do leão. Você entenderá o que é o caráter do leão. A palavra de Deus diz assim no livro do profeta Amós, no capítulo 3, no versículo 8: quando ruge o leão, quem não profetizará? Quando o rugido do leão, quando ele ruge, quando Deus ele fala, ele tira a gente do comodismo, ele tira a gente do raso, ele leva para as águas profundas, ele leva para os rios de Deus, mergulha, vai para os rios de Deus. Deus falou com o profeta Amós, capítulo 1, versículo 2: de Sião o leão rugirá, de Jerusalém sairá o trovão de Deus. De Jerusalém hoje é o seu coração, o trovão vai rugir no teu coração. O poder de Deus, o poder da palavra, o impacto da palavra, a palavra de Deus. Eu não posso viver sem a palavra de Deus. Eu preciso mergulhar nessa palavra. E quando eu falo do rugido, um leão ele ruge e alcança 8 quilômetros. Quando eu estou falando do rugido do leão, eu estou falando de um homem e uma mulher de Deus embriagados do Espírito Santo. Eu estou falando de homens e mulheres de Deus que estão embriagados da palavra, que a sua vida é a palavra, que ele medita a palavra, que ele come a palavra, que ele devora a palavra, e cada palavra que sai da sua boca está repleta da palavra de Deus. Você está entendendo o que eu estou falando, ou eu preciso desenhar? O rugido do leão, quando eu olho para Santo Antônio de Pádua, fala que ele é conhecido como a Arca da Aliança, a Arca do Testamento. Fala que Santo Antônio, se tivesse as Bíblias rasgadas do mundo inteiro, ele saberia escrever de Gênesis a Apocalipse sem faltar um ponto e uma vírgula, porque ele tinha a palavra na sua mente. Claro, isso é uma ciência infusa, isso não é apenas o seu desejo,
Isso é um dom extraordinário de Deus. Santo Antônio de Pádua sabia a Bíblia de ponta a ponta. Uma pregação, Santo Antônio de Pádua falava, numa pregação de 40, 50, uma hora, ele falava 185 versículos bíblicos. Quando você olha os sermões de Santo Antônio de Pádua, é o Antigo e Novo Testamento, é lá e cá, é mergulhado em Deus. Você está entendendo o que eu estou falando? Do you understand? Você está entendendo o que eu estou falando? Do you understand? Santo Antônio de Pádua, quando ele pregava, sabe quantos quilômetros alcançava o seu rugido? Fala que 3 quilômetros de distância as pessoas podiam escutar Santo Antônio de Pádua sem microfone naquela época, sem caixa amplificada. 3 quilômetros. Se o rugido do leão alcança 8, a pregação de Santo Antônio de Pádua alcançava 3 quilômetros na profundidade. Sabe o que eu quero levar você? Para você mergulhar nos 2 seios que os Cânticos dos Cânticos diz. Cântico dos Cânticos, capítulo 7, versículo 4. Cântico dos Cânticos tem uma linguagem alegórica, e diz assim: os teus 2 seios são como 2 filhotes de gazela. Os seus 2 seios são como 2 filhotes de uma gazela. Santo Agostinho interpreta essa passagem, e ele diz que os 2 seios são o Antigo e o Novo Testamento, aonde você bebe do leite puríssimo da Sagrada Escritura, da doutrina católica, da palavra de Deus. Eu quero falar para você do poder da palavra. Se alguém pode dar algo para o seu filho, um presente, o melhor presente que você pode dar para o seu filho é a palavra de Deus. Um dia eu fiz um aniversário, eu morava com meu pai e com minha mãe, no ano de 99, a minha mãe me deu como presente a palavra de Deus. Eu era um homem mundano, eu era um homem velho, eu era um homem distante de Deus, e a minha mãe me deu a palavra no ano de 99. Raramente eu li aquela palavra. Eu acho que se eu peguei aquela palavra 2 vezes até o ano de 2001, foi muito. Mas a minha mãe me deu um presente. Ela me deu a palavra. Quando eu olho para a minha mãe, eu vejo o caráter de uma leoa. Os naturalistas falam que quando se rouba um filhote de uma leoa, ela se precipita e ataca. E diz os naturalistas que vinha às vezes os piratas, pegavam o filhote da leoa e ia no alto mar, levando o filhote embora. A leoa se precipitava no mar e ia nado à procura do seu filhote. A minha mãe era uma leoa, e quando eu estava no vale, e quando eu estava nas trevas, quando eu estava fumando maconha, quando eu cheirava cocaína, quando eu bebia, a minha mãe um dia, ela olhou para mim, e quando eu olho e lembro da minha mãe, eu lembro minha mãe da palavra. Minha mãe é uma mulher da palavra. Eu lembro a minha mãe de joelho rezando a palavra.
Eu me lembro a minha mãe falando que nem uma tagarela, abria a Bíblia e começava a pregar para nós, para mim, para os meus irmãos, que nem uma tagarela. Às vezes eu não entendia, eu falava: mãe, a senhora está xaropando demais. Falava assim: mãe, a senhora está muito quadrada aí. A minha mãe era uma mulher faminta da palavra. E um dia essa leoa, ela olhou para mim, apontou o dedo, e ela, mergulhada na palavra do Senhor, ela profetizou e ela disse assim: ela falou: eu profetizo na tua vida, você vai ser um homem de Deus. Segura. Segura. Ela olhou para mim e ela falou: eu profetizo na sua vida, você vai ser um homem de Deus. Eu dei risada na cara da minha mãe, porque ninguém acha que é do diabo. Eu ri e falei: mãe, mas eu já sou de Deus. A minha mãe, com o dedo profético dela, ela voltou e ela falou, cheia do Espírito Santo, ela falou: eu profetizo, meu filho, na sua vida, que você será um pregador da palavra do Senhor. Naquele dia, a minha mãe entrou em um site espiritual, www.joelho no chão, jejum e oração.com.br. Aperta enter, o céu abre, a glória desce e Deus mostra do que é capaz de fazer na vida de uma pessoa. Agora você pode aplaudir com força. Quando eu prego, o ministério da minha mãe se estende, e é como que se a minha mãe estivesse rugindo nessa pregação. É como que se a boca da minha mãe estivesse aqui falando, porque a minha mãe não me gerou apenas no ventre, a minha mãe gerou nos seus joelhos, pagando preço, rezando, porque era uma mulher que aguardava na palavra de Deus. E quantas vezes nós esperamos pela palavra, e o diabo de repente sopra no ouvido e diz: Deus não vai realizar. Eu quero uma música do rugido do leão e da palavra de Deus. Você vai fazer aí, irmão. É assim, eu coloco o ministro, porque eu sei que eles dão conta, por isso que eu faço isso. Quantas vezes o diabo, ele coloca na nossa vida e ele sopra, dizendo que Deus não vai realizar os planos da sua vida. Só que a minha mãe era uma mulher mergulhada em quê? Na palavra. A minha mãe era uma mulher da palavra. A minha mãe estava baseada na palavra de Mateus 4:4, nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. A minha mãe estava baseada em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 9, a palavra ela não se acorrenta. A minha mãe estava baseada lá na palavra de Hebreus capítulo 2, capítulo 4, versículo 12, a palavra do Senhor é mais penetrante do que uma espada de dois gumes. A minha mãe estava na palavra, mergulhada em Efésios capítulo 6, versículo 17, a palavra do Senhor, isto é,
o Espírito de Deus, a palavra do Espírito Santo de Deus, a palavra de dois gumes. A minha mãe estava baseada na palavra do Salmo 118, versículo 105. A tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. A minha mãe estava em 2 Timóteo, no capítulo 4, no versículo 5, aonde diz que a tua palavra, ela é a palavra que santifica o homem. Ela é, na verdade, em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 5, que o homem é santificado pela palavra e pela oração. A minha mãe estava baseado em Mateus 24, 35, passarão céus e terras, mas a minha palavra jamais passará. A minha mãe estava mergulhada nas Sagradas Escrituras. E quando você vê eu hoje pregando a palavra de Deus, falando da palavra de Deus, ruminando as Sagradas Escrituras, é porque ela profetizou sobre a minha vida, e eu aprendi a profetizar com minha mãe. Eu quero profetizar sobre esta assembleia hoje, eu quero profetizar sobre a tua vida hoje, eu quero profetizar que Deus vai realizar o impossível na tua vida. Se você crê, dá um glória e aplaude para valer. O diabo às vezes sopra, dizendo não vai acontecer. Mas Deus envia pessoas dizendo: Deus vai realizar. Deus vai realizar. Porque é difícil quando você está no deserto, é difícil quando você está no vale, é difícil quando você está no fundo do poço, na escuridão, você ver a ação de Deus, porque às vezes ela ainda não aconteceu. E quantas vezes a minha mãe chorou, e quantas vezes a minha mãe via nos grupos de orações, os retiros, os encontros, os oráculos, a palavra sendo proclamada, que Deus ia restaurar a sua casa, que Deus ia restaurar os seus filhos. E cada vez que passavam os anos, as coisas iam piorando cada vez mais. A minha mãe ia no grupo de oração, Deus falava, e quando ela voltava, o seu filho estava pior. Cada ano que Deus falava, pior eu ficava. E ela se perguntava: cadê esse Deus que está falando? Porque eu não estou vendo, eu não estou conseguindo tocar nessa profecia. Parece que quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. Parece que quanto mais eu rezo, mais difícil fica. Parece que quanto mais eu rezo, mais o inimigo se aproxima de mim. Mas a diferença dos leões e das leoas que estão mergulhados na palavra de Deus é que o rugido do leão do adversário não consegue chegar nos seus ouvidos. A palavra do Senhor diz em 1 Pedro capítulo 5 versículo 8, que o vosso adversário, vigiai e orai, sede sóbrios, porque o vosso adversário está rugindo como leão, procurando a quem devorar. O rugido do leão é dizendo: Deus não vai realizar, Deus não vai fazer, Deus não vai operar. E quando ele chegava, minha mãe, e ele soprava no ouvido dela dizendo: ei, a tua casa está na escuridão. A minha mãe
de repente puxava nos palácios da memória, e ela ia no Salmo 22, versículo 4: mesmo que eu caminhe pelo vale tenebroso da morte, nada me acontecerá. O rugido do adversário vinha no seu ouvido e dizia: ei, nós somos uma legião, e nós vamos destruir a sua vida e a sua casa. A minha mãe puxava nos palácios da memória e puxava o Salmo 90, versículo 7: cairão 1000 homens à minha esquerda, 10.000 à minha direita, e eu não serei atingida. O adversário rugia e dizia: eu vim para matar, roubar e destruir. A minha mãe falava, João 10:10, Cristo veio trazer vida e vida em abundância. O inimigo dizia: eu vim semear a mentira. A minha mãe falava, João 8:32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O diabo batia no peito e dizia para ela: nós somos fortes. A minha mãe falava, Filipenses 4:13, tudo eu posso naquele que me fortalece. O diabo soprava no ouvido dela e dizia: mulher, eu estou fazendo você chorar. A minha mãe falava o Salmo 125, versículo 5: aqueles que semeiam entre lágrimas colherão com alegria. O diabo soprava no ouvido dela e dizia: a tua casa é minha. A minha mãe falava, Josué 24:15, eu e minha casa serviremos ao Senhor. O diabo entrou pela porta da frente na minha casa, mas teve que sair pelas portas do fundo. Eu comi o pão que o diabo amassou, mas hoje eu como o pão amassado no ventre da Imaculada Virgem Maria, a Eucaristia, o pão vivo de eternidade. A minha mãe rebateu o rugido do adversário, porque quando o inimigo rugia para cima dela, ela dava o rugido naquela palavra: quem como Deus? Quem como Deus? Quem como Deus? Quem como Deus? A minha mãe era uma torre forte, um muro de bronze erguido diante das nações. Se você hoje está vendo eu como um religioso, um franciscano, um consagrado, é porque eu sou fruto de uma mulher mergulhada na palavra, na palavra, na palavra, na palavra. Você está entendendo o tema central do encontro? Devora. Devora, devora a palavra. Eu lembro, e tem pessoa que fala, mas eu não sei ler. Eu lembro de um senhor que ia no grupo de oração, e ele: cadê a água? Tenho que refrigerar um motor aqui. E ele não sabia ler, e ele levava a palavra para o grupo de oração, e o pregador falava: obrigado, irmão, thank you very much. E aí o pregador falava uma palavra tanto do Antigo como no Novo, e ele simplesmente abria a Bíblia. Todas as vezes ele ia para o grupo de oração, ele tinha a palavra. Ele não sabia ler, mas ele levava a palavra de Deus. Eu quero falar para você do poder da palavra de Deus. Às vezes o poder da palavra de Deus, a profundidade dela às vezes leva para um amargo,
Eu falei ontem quem estava aqui ontem, levanta a mão. Eu falei do missionário, dos seus 2 filhos que foram para o crime, né? Mas ele permaneceu na palavra. Esse dia foi um pregador lá na fraternidade da nossa missão. E ele levou o amargo da história, o amargo da palavra. E ele falou, por causa da palavra de Deus, o seu casamento de 21 anos, a sua esposa o deixou, com 2 filhos. E aquele homem que pregava sobre casamento, aquele homem que pregava sobre aliança, aquele homem que pregava sobre matrimônio, de repente ele vê o amargo da palavra na vida dele. Ele fala, e agora, Senhor? A minha aliança foi quebrada, rachada. Às vezes, o caminho do homem de Deus, da mulher de Deus, não é só um caminho de flores. Às vezes o caminho do homem e da mulher de Deus é um caminho de provas, de dificuldades. E por trás de um pregador que prega, o que canta, o que ministra, o que conduz, é uma vida de uma pessoa que está experimentando às vezes o amargo da palavra, o peso da profecia. Mas existe uma diferença. Quando o homem de Deus, ele proclama Deus, ele desce. Quando o homem de Deus, ele proclama Deus, ele desce no meio do vale, no meio dos abismos, e Deus honra a palavra do profeta, Deus honra a palavra do leão, Deus honra a palavra da leoa. E conversando com ele, ele falou que foi numa missão. Às vezes um padre está numa paróquia e não consegue consertar ela. O que eu escuto? E às vezes vem um soldado raso, um leigo. Mas ele é um soldado raso aos olhos dos homens. Mas aos olhos de Deus ele é um profeta das nações. E ele foi pregar nos interior lá da Bahia. E quando ele chegou para pregar, lá quem patrocinava tudo era a mãe de não sei o que. Você já entendeu, né? E a mãe de não sei o que, ela patrocinava a festa, viu o novenário. E a sacerdotisa do candomblé patrocinava a festa toda. E ela botava a cadeira dela do lado da cadeira do padre. Aquela igreja estava num cativeiro. O padre chegou, falou: ó, já que está assim, vamos tocar o barco do jeito que está. Só que é o seguinte, ele foi chamado para pregar nessa igreja. E quando ele chegou nessa igreja para pregar, ele falou: ó, eu não prego com essa mulher lá em cima do lado do padre. Eu não aceito. E começou o buchiche na igreja, e começou a conversa, e começou um vendaval, e ele se posicionou como um homem de Deus. E ele foi até a sacerdotisa do candomblé. E ele falou para ela: lá onde você frequenta,
existe um ritual, e esse ritual não pode ser quebrado, ou não pode ser desfeito, ou não pode haver eu não posso chegar lá e bagunçar. Você está vindo aqui na igreja e você não está respeitando. Eu não irei pregar. Se você subir naquele lugar, eu não irei pregar. Só que quem estava falando com aquela mulher era um profeta. Imediatamente a palavra de Deus cortou o coração dela. Ela entendeu. E a palavra às vezes vem para dividir, colocar o que é o joio e o que é o trigo. E aquela mulher entendeu. E ela falou: Jesus Cristo não é o meu Deus. E ela foi embora. E aquele dia, uma igreja que estava num cativeiro, que um sacerdote não conseguia colocar lá no eixo, uma pessoa que experimentou o amargo na sua vida, de uma esposa que abandonou, de os filhos que saíram da sua casa, daquele homem que muitas vezes subiu para pregar a palavra e se sentia envergonhado. Mas quando aquele homem proclamou, uma igreja que estava há anos em um cativeiro, ela foi reorganizada, reestruturada, porque havia um profeta profetizando no nome do Senhor Deus dos Exércitos. Ele estava mergulhado na palavra de Deus. Se você crê, pode glorificar e aplaudir esse Deus. Aplaude com força. O último testemunho, porque é muita coisa aqui, não dá para falar no tempo. Deixa eu ver aqui o que é mais que você precisa ouvir. Esse aqui é interessante. Mais dois, eu ia falar um, só mais dois, pode ser? O ministério vai entrando já, vai aquecendo o coração, a alma. Um dia, eu morava em Jundiaí, na verdade, Várzea Paulista. E um dia, o demônio manifestou numa mulher. E Deus falou no meu coração: prega para o demônio. Parece até uma heresia, né, irmão? O irmão chega e falou: ô louco! Deus falou para mim: prega para o demônio. O demônio não tem mais conversão. A igreja, a doutrina da igreja, condenado nunca mais. Como que Deus manda eu pregar para um demônio? Foi o mover. E eu de repente comecei a pregar para o demônio. E eu comecei a falar para o demônio do amor que Deus tinha por aquela alma. Eu comecei a falar para o demônio do amor que Deus tinha por aquela vida, que Deus não ia jamais deixar de cumprir a profecia na vida daquela mulher. E comecei a pregar, e ele ia rangendo os dentes, e eu ia falando do amor de Deus, e eu ia falando do poder da palavra. Eu fui pregando, e de repente chegou em um momento, o demônio falou: para, eu não aguento mais. E ele foi-se embora, e nunca mais voltou na vida daquela mulher, porque ela experimentou a libertação. Se você crê, dá um glória e aplaude para valer. Pô, tem 2 dias que eu estou pregando e você não entendeu ainda. Vou dar mais uma outra chance, hein? Lembra do professor misericordioso de ontem? Ele vem dar mais uma chance para você. Eu
escutei os teus aplausos, mas eu não escutei o teu rugido. Mas eu vou repetir. Eu estou falando que aquela mulher, ela foi liberta e o inimigo nunca mais pode fazer nada com ela, porque Deus trouxe a libertação na vida dela. Se você crê, dá um rugido e aplaude esse Deus maravilhoso. Oh! Em pé mesmo, porque você já está em ordem de batalha. Não senta. O último testemunho da palavra. Promete para mim, fala: Senhor Jesus, eu prometo que tudo que o irmão está falando, eu não vou falar para ninguém. Olha lá, hein? O missionário Cal estava pregando um evento em Brasília, e de repente ele estava cansado, esgotado, e o demônio manifestou numa pessoa e começou a gritar o nome dele: Cal. E aí foram lá no quarto, bateram na porta, ele já estava dormindo. Falou: Cal, o demônio está manifestado lá na pessoa e está gritando teu nome. Meu nome? Pô, chama outro pregador aí. Não, mas é você. Aí o Cal levantou com aquela ira santa, pegou a palavra dele, não façam isso, viu? O testemunho que eu vou dar é só para que as pessoas que estão cheias de Deus. Se você não tiver, vai dar ruim para você. Ele chegou, a mulher endemoniada, ele pegou a Bíblia, falou: Satanás, em nome de Jesus, sai. Deu uma biblada na cabeça da mulher. O demônio foi embora. Deve estar com a dor de cabeça no inferno até hoje, meu irmão. Pode aplaudir para valer. Aplaude com força. Quando o homem de Deus faz alguma coisa, ele faz pelo mover de Deus, e Deus honra aquela ação, mesmo que seja uma ação, talvez aos olhos da alta hierarquia da igreja, aos olhos de um homem natural, de uma mulher natural, fala: esse povo é louco. Mas quando um homem de Deus, ele está mergulhado na palavra, ele faz ações que Deus honra aqui na terra. Você que é mergulhado na palavra de Deus, feche os seus olhos. Feche os seus olhos e deixa o canto de Deus fluir levemente. Imagine como que os anjos descendo e você é uma harpa de Deus. E de repente os anjos começam a tocar essa harpa. E quando ele vai dedilhando os acordes, as notas, então vai fluindo uma oração dos teus lábios. Os anjos estão tocando os acordes. Deixa fluir a tua oração. Deixa fluir a nota que Deus está tocando na tua harpa. Mandara Shiri Uriandara Mandara Shiri
Deixa fluir. Deixa o rio fluir. Deixa o rugido do leão fluir. Aos olhos do homem a tua voz pode ser até doce, mas aos olhos dos demônios você está rugindo. Aos olhos dos homens você pode aparecer até fraco e fraca, mas aos olhos de Deus você está rugindo, porque você está repleto da palavra. Você está repleto da palavra. Você está experimentando o poder da palavra. Você está experimentando o poder da palavra. Você está experimentando o poder da palavra. Os anjos de Deus estão trazendo o mistério da palavra. Como um anjo de Deus apareceu para João, e de repente o anjo falou: come, devora o rolo. Deus está falando contigo. Os anjos estão descendo. Os anjos estão descendo com os livros na mão, com a palavra na mão, e Ele está dizendo: devora o rolo, devora, porque você vai rugir. Devora, porque você vai rugir. Deixa Deus orar em você. Deixa Deus falar em você. Esse lugar está repleto de Deus. A presença de Deus está neste lugar. O poder de Deus está neste lugar. Isso, vai. Ora, solta a tua voz. Solta a tua voz. Leões, leões do Cordeiro, leões do Cordeiro, solta o teu rugido. Toma a palavra e devora este livro. Ele te será amargo nas entranhas, mas na boca doce como mel. Toma a palavra e devora este livro. Ele te será amargo nas entranhas, mas na boca doce como mel. Eu vejo leões aqui neste lugar.
vejo leões aqui neste lugar. Eu vejo leões aqui. Eu vejo leões aqui neste lugar. Cadê as leões de Deus neste lugar? Eu vejo leões aqui neste lugar. É chegada a hora. Toma e devora. Libera o rugido. Proclama a palavra. É chegada a hora. É chegada a hora. Toma e devora. Toma e devora. Vai, libera o rugido. Libera o rugido. Proclama a palavra. Proclama a palavra. Eu vejo leões aqui. Eu vejo leões aqui neste lugar. Cadê os leões de Deus? Erga sua mão e diga: eu vejo leões. Eu vejo leões aqui neste lugar. Agora as leoas, cadê as leoas deste lugar? Eu vejo leoas aqui neste lugar. Se levanta, mulher, se levanta, varoa, se levanta como uma leoa. Eu vejo leoas aqui neste lugar. É chegada a hora, é chegada a hora, é chegada a hora. Toma e devora, toma e devora. Libera o rugido, libera o rugido. Proclama a palavra. É chegada a hora. Aleluia. Toma e devora. Libera o rugido. Proclama a palavra. É chegada a hora, canta. É chegada. Toma e devora. Toma e devora. Libera o rugido. Libera o rugido. Proclama a palavra. Mais uma vez. Vai, solta a voz. É chegada. Aleluia. Libera o rugido. Proclama a palavra. Eu vejo leões aqui. Eu vejo leões aqui. Eu vejo leões aqui neste lugar. Iria balalaba, suria balalavaria, maria, oria. Eu vejo leões aqui neste lugar. Oria balalaba, suria balalaba, canturia. Eu vejo. Iriaba.
quero ouvir o povo. Eu vejo leões aqui. Eu vejo leões aqui neste lugar. É chegada a hora, vai! É chegada a hora. Toma, toma e devora. Libera o rugido. Proclama a palavra sobre a tua casa. Cante, é chegada a hora. Toma e devora. Libera, libera o rugido. Proclama a palavra. Amados, solta a tua voz. Libera o rugido. Rugido é oração. Rugido é oração. Libera o rugido. Ria la labassuri kamanalabas. Xandarabashiri andarabashuri andarabada. Xandaraba xandaramandaramana. Xandaraba xandaramandaramana. O rugido está soando. Está passando desses muros. Está passando desses telhados. Está alcançando a dimensão da tua casa. Está alcançando outros estados, outras nações. É o rugido de um povo. É o rugido de um povo. É o rugido de um povo. De um povo orante. De um povo orante. Eu quero ouvir o rugido desse povo. Eu quero escutar só as vozes orando. As vozes orando. Isso. Ao som do teclado e do violão, eu quero ouvir você cantando suavemente. Eu vejo leões aqui. Eu vejo leões aqui neste lugar. Nós vamos cantar só isso, só isso. Eu vejo os leões aqui. Eu vejo leões aqui neste lugar. Se você é um leão, canta. Eu vejo leoas aqui. Canta, mulher. Neste lugar. Canta, leão. Canta, leoa. Cantemos. Eu vejo leões aqui neste lugar. Isso. Eu vejo, vai. Eu vejo leões aqui neste lugar. Sente os tambores. Eu vejo. Eu vejo leões aqui neste lugar. Insista, autoridade. Insista, vai. Eu vejo leões
neste lugar. Isso, bateria! Eu vejo leões aqui neste lugar. Eu vejo leões aqui neste lugar. Nesse ritmo, bateria. Eu vejo leões nesse ritmo. aqui Ora, solta a tua voz. lugar. Deixa a glória de Deus tomar esse lugar. Vai deixando, vai deixando, vai deixando, vai deixando, vai deixando. Eu vejo leões nesse lugar. Eu vejo homens e mulheres da palavra. Eu vejo leões aqui, solta a tua voz. É isso que você vai ter que fazer na tua casa. É assim que você vai rugir na tua casa. É assim que você vai rugir no seu casamento. Orando, orando, orando. Rialalabassúria. Eu vejo leões aqui. Eu vejo leões aqui neste lugar. Com toda a força da tua alma, vai! Eu vejo leões aqui neste lugar. Eu vejo leões aqui neste lugar. É chegada a hora, é chegada a hora. Toma e devora. Libera, libera, libera o rugido. Proclama a palavra. Aleluia. É chegada a hora. Toma e devora. Libera o rugido. Proclama a palavra. Recebe isso daqui, ó. Ó. Oh, oh, Eita Deus. oh, É o rugido dos leões gemendo. deixa fluir, vai. Agora pensa na tua família, pensa neles e canta. Oh, 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 ruja, leão. Oh, sobre o seu trabalho, sobre o teu casamento, sobre os teus filhos, vai. Oh, oh, oh.
rugir. Mais uma vez, declare. É chegada a hora, é chegada a hora. Libera o rugido, proclama a palavra. Amados, Só vozes. mais uma vez eu quero ouvir, vai. Silencia. Eu quero fazer um ato profético. Presta atenção aqui, abre os seus olhos. Eu quero fazer aqui um ato profético. Você está em um solo consagrado a Deus. Existe uma unção territorial só de você estar neste lugar. E eu quero pisar com as plantas dos meus pés neste solo. E quero proclamar a palavra de Deus na tua vida. Porque fala, ruge o leão e proclama a palavra. Feche os seus olhos para receber da parte de Deus. Quando eu proclamar a palavra de Deus, libertações irão estar acontecendo na tua casa, na tua família, na tua vida, pelo poder da proclamação da palavra. Salmo 90, versículo 7. Cairão 1000 homens à tua esquerda, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Cairão 1000 homens à tua esquerda, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Cairão 1000 homens à tua esquerda, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Proclama isso. Cairão 1000 homens à tua esquerda, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Cairão 1000 homens à tua esquerda, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Cairão 1000 homens à tua esquerda, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Cairão 1000 homens à tua esquerda, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Aplaude e glorifica o nome do Senhor. Aplaude e glorifica. Vamos nos sentando. A gente tem que dar um time.